Bom, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou que foi impedida de ver Jair Bolsonaro. Hoje a gente não foi permitido estar com ele, nós viemos para cá até achando que nós poderíamos estar com ele. Ele já subiu direto para os exames de imagem e ele conseguiu fazer o eletro no quarto, mas a gente foi impedido de entrar. E quais são as próximas estratégias agora? Com certeza eu estaria não, eu estou com ele e eu quero cuidar do meu marido. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente acompanhou ali um trecho dessa conversa que o doutor Brasil Caiado, que é um médico que integra a equipe de Jair Bolsonaro, concedeu ali, conversou com os jornalistas logo após a realização desses exames. E algo que ele disse era sobre a origem do problema, o que teria causado essa queda de Jair Bolsonaro, que segundo ele explicou, não é que ele caiu da cama, ele chegou a se levantar, essa é a hipótese, né? Caminhando pela sala, pelo quarto ali onde ele está preso, ele teria assim caído e batido a cabeça e também o pé em algum móvel ali do local que teria causado esse traumatismo craniano leve. E a principal hipótese que eles trabalham no momento é interação medicamentosa, ou seja, a mistura de vários medicamentos que ele está tomando aí por conta de todos os problemas de saúde que ele sofre em decorrência da facada, principalmente as crises de soluço que ele tem enfrentado aí nos últimos tempos. Então, a principal hipótese que trabalha a equipe médica nesse momento é essa mistura de medicação. Boa noite. Boa noite, Paula, boa noite, Cauti, Ana Paula, Ivan, toda a audiência. Veja, eu vou até pegar o gancho do que disse o Flávio Bolsonaro, né, de se acontecer algo disse ele, com meu pai, o culpado tem nome e sobrenome, claramente referindo-se ao nome do Alexandre de Moraes. Eu vou dizer que não é independente do que não é se acontecer alguma coisa, é independente do que acontecer. Tem nome e sobrenome. A culpa do que está acontecendo com o Bolsonaro, mesmo que ele não tenha uma complicação do quadro dele, é do Alexandre de Moraes. Nós estamos diante de um ministro que tem se comportado de uma forma que não é apenas não judicial, é de uma forma desumana. Né? Você não trata nem realmente em guerras o inimigo dessa forma, até mesmo em guerra há algum tipo de ética ou de moralidade. Então, o que estão fazendo, ou o que o Moraes está fazendo com o Bolsonaro, é algo que é desumano, e isso fica bem claro quando ele tem esse quadro, enfim, de um traumatismo crânioencefálico. Veja, isso não é um negócio qualquer, né? Tanto não é que eles tiveram de voltar atrás e levá-lo ao hospital. Ontem, vamos nos lembrar, o ministro Moraes disse que não havia, aspas, necessidade alguma de levar o Bolsonaro ao hospital. Agora ele volta atrás e autoriza que ele seja levado ao hospital. Bom, me parece claro que o Moraes está com isso assumindo que errou. Que o Moraes está com isso assumindo que ele não teve nenhum cuidado com o Bolsonaro, que ele não teve nenhum cuidado com a saúde do Bolsonaro. E se uma pessoa que é um juiz não tem cuidado nenhum com a saúde de alguém que está sob sua custódia, isso não é um juiz, isso não é um ser humano. O Moraes já não devia estar nem cuidando desse caso. Esse caso devia estar nas mãos de um juiz da vara de execução penal. É assim que o direito funciona. Um julga e o outro executa. E por que isso devia estar na mão de um juiz da vara de execução penal? Justamente porque esse juiz da vara de execução está mais próximo, ouve as partes, ouve os réus, vê os laudos, está cuidando exatamente de situações como essas, corriqueiras, ou vamos dizer assim, situações do dia a dia de um preso, questões de saúde, etc. O Moraes, ele é um ministro do Supremo. O Moraes, estar cuidando de outras coisas e não disso. Mas ele acumula todas as funções, e as funções que ele acumula, ele as trata todas de forma desleixada, quando não as trata de forma até mesmo criminosa. Porque, veja, se um ministro comete um erro grosseiro com a saúde de um réu que está sob sua custódia, esse erro grosseiro é tido na nossa legislação como um crime. É claro que a gente sabe que isso nunca vai ser investigado. É claro que a gente sabe que isso não interessa a ninguém investigar, mas seria um crime as complicações que o Bolsonaro poderia sofrer. E eu reitero o que eu disse anteriormente. Mesmo as complicações que ele não sofrer, esse momento em que ele está vivendo de uma fragilização da sua saúde, que faz com que ele
acabe caindo ou tenha de tomar medicações que façam com que ele caia, esse quadro já é em decorrência do que estão fazendo, ou do que o Moraes está fazendo com ele há algum tempo. Isso é lamentável. Então, eu repito, se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, não. Independente do que aconteça com ele, o culpado tem nome e sobrenome, é Alexandre de Moraes, esse nome e esse sobrenome. Deixa eu dar as boas-vindas também a Ivan Kleber, direto de Londres, que hoje nos brinda com a sua presença aqui em Oeste Sem Filtro. Ivan, antes de ouvi-lo, deixa eu trazer o boletim médico que foi divulgado para a imprensa, uma nota assinada pela equipe médica de Jair Bolsonaro. A gente compartilha na tela para quem nos acompanha. Está aí, então, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro compareceu ao Hospital DF-Star para a realização de exames complementares após traumatismo crânioencefálico sofrido no dia 6 de janeiro de 2026. Foi evidenciado nos exames de imagem leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma, sem necessidade de intervenção terapêutica. Deverá seguir cuidados clínicos conforme definição da equipe médica assistente. Segue ali com a assinatura dos 4 médicos, Ivan, que acompanham Jair Bolsonaro, como nós dissemos. Então, não é que Jair Bolsonaro teria sofrido uma queda da cama, ele teria se levantado e ao caminhar ali pelo quarto, teria batido a cabeça e também o pé em algum móvel ali do quarto. E segundo um dos médicos ali que também acompanha, o Dr. Cláudio Birolini, ele fala que realmente a permanência de Jair Bolsonaro na cela da Superintendência da Polícia Federal não atende às necessidades, às reais necessidades médicas de Jair Bolsonaro neste momento. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Cauti, professor Marcília e principalmente a nossa audiência que nos acompanha. Olha, acompanhando esse boletim agora, mais a entrevista que a gente viu mais cedo no Jornal da Tarde aqui da Oeste, fica claro que não há a menor condição do presidente Bolsonaro continuar nessa cela. Ele precisa de tratamentos, um hospital ou, no mínimo, ali um acompanhamento 24 horas em uma prisão domiciliar. Um pouco do professor Marcília, afinal de contas, o que mudou na lei brasileira de ontem para hoje? Porque esses exames, esse acompanhamento que foi feito hoje, deveria ter sido feito ontem. Na entrevista mais cedo, Michele Bolsonaro até comentou que ali algumas informações não estão batendo, né, dentro mesmo ali das autoridades, dentro da PF ali, que acompanharam o caso, né. Uma hora ele foi atendido às 8h20, depois ele teria sido atendido 15 para as 8 da manhã, quer dizer, foi perdido um tempo, as informações não estão batendo. Você imagina se fosse o contrário, né, geralmente dão 24 horas para explicar tudo, não é? Até agora a gente não tem, pelo menos a primeira-dama Michele Bolsonaro não tem uma informação completa do que aconteceu com o marido dela. Vale lembrar aqui um senhor de 70 anos. Olha, Paula, eu definitivamente não sei se mudaram a lei de ontem para hoje, mas a gente acompanhou uma repercussão internacional importante disso tudo que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, inclusive de emissoras que não são alinhadas ideologicamente com o presidente. A gente teve a Al Jazeera repercutindo que a corte não permitiu que ele visitasse o hospital. A gente teve a Reuters, agências de notícias pelo mundo. Inclusive, eu encontrei, fazendo o trabalho aqui da repercussão internacional, Paula, até um jornal de Singapura, Straits Times, reportou que a corte ali negou, né, esse pedido para que ele pudesse ser atendido no hospital. O US News, nos Estados Unidos também, assim como o The Hill, que é um jornal muito importante em Washington. Quer dizer, essa questão está repercutindo internacionalmente, as pessoas estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil com o estado de saúde do presidente Bolsonaro, e está aí, a nossa direção gentilmente disponibiliza a imagem. Quer dizer, a Al Jazeera está longe de ser uma emissora de direita alinhada ao bolsonarismo ou até mesmo à direita brasileira, não é? Então, eu não quero aqui, obviamente, generalizar, mas é todo o sistema judiciário brasileiro que está em xeque. Nós estamos passando vergonha no mundo diante dessa situação. E eu aqui quero ressaltar o que disse a Ana Paula Henkel antes, está na hora de ação. Vejam bem, existe vontade fora do Brasil, as pessoas querem saber o que está acontecendo no Brasil. Há que se fazer uma articulação internacional, sim. A denúncia tem poder e ela pode provocar reações. A gente está vendo aí essa repercussão internacional e não precisamos esperar algo mais grave para poder reagir. A hora é agora, mais do que nunca. Paulo, eu devolvo para você.